Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas eu sou o Rafael, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre um cara, sobre um cristão que fez e faz a diferença na vida de muitas pessoas. E que, inclusive, ele conseguiu impactar até mesmo um ateu, ganhou a admiração de um ateu. E não só pela verdade pregada, mas pela verdade vivida por ele. Pois é, hoje eu vou falar sobre o missionário e cantor Rodolfo Abrantes. Eu não sei se ele ainda é missionário, eu acredito que seja, ele não foi consagrado a pastor até onde eu sei, até onde eu pesquisei e tentei encontrar, não tem nada falando que ele já é pastor, mas o que interessa é o conteúdo do vídeo, né? E vocês vão gostar muito. Ele é um cara com uma certa relevância no meio cristão e já foi muito conhecido, na verdade ainda é conhecido, né, no meio secular. E caso você esteja aí pensando, quem é esse cara, né? Quem é esse tal de Rodolfo Abrantes que eu nunca ouvi falar? Eu vou refrescar um pouco a sua memória, porque talvez você conheça ele, porém nunca tenha acompanhado a trajetória dele. Mas mesmo que você de fato não conheça, vale muito a pena você ver esse vídeo para entender como o nosso testemunho pode impactar e alcançar vidas até mesmo daqueles que ainda não acreditam em Deus. E antes de ir para o ponto-chave desse vídeo, eu quero falar só um pouquinho sobre a vida, né, do Rodolfo Abrantes. Qual foi a trajetória dele até ele chegar onde ele chegou hoje. É lógico que eu não vou contar tudo da vida dele, eu vou só dar uma pincelada para vocês entenderem quem ele era e o que ele se tornou agora e por que ele impactou um ateu. E bom, o Rodolfo Abrantes, para quem não sabe, ele era vocalista da banda Raimundos. Lá atrás, né, muitos anos atrás, antes dos anos 2000, ele já tinha essa banda, né? Ele formou essa banda juntamente com o Digão, que era o melhor amigo dele de infância, e aí eles foram trilhando, né, o caminho deles, começaram com a banda de garagem até chegar no meio artístico, até estourar de fato no meio secular. E as músicas do Raimundos não eram aquelas músicas que te faziam refletir sobre a sua vida, refletir sobre algo poético, sobre filosofias da vida, não era esse tipo de música que eles faziam. Pelo contrário, a música deles fazia apologia à luxúria, à lascívia, à prostituição, ao estilo de vida muito louco, muito descolado, muito erótico, com letras ousadas, falando palavrões, falando palavras obscenas, falando vários tipos de coisas que naquela época agradavam ao ouvido da massa que curtia aquela banda, né, que curtia a banda dele, que cresceram ouvindo esse tipo de música e acostumaram com essas músicas e aprenderam a gostar das músicas deles, porque querendo ou não, a melodia, o ritmo e o carisma deles era algo que chamava de fato a atenção. E fora que no tempo que a banda surgiu, era aquele tempo onde as pessoas queriam ser descoladas, que era muito bonito, muito da hora você ser aquele cara largadão, aquele tipo de mulher, eu faço o que eu quero e não tô nem aí pro que vai acontecer depois. Então assim, eles levavam as pessoas para um estilo de vida que aos nossos olhos hoje era um estilo de vida muito destrutível. Mas eles alcançaram milhares de pessoas, rodaram vários lugares e eles foram construindo o seu público, foram construindo o seu fã-clube, foram fazendo e deixando um legado para a banda que eles acreditavam que seria o sucesso. E realmente foi um sucesso. A banda Raimundos, para quem é do meio secular, cara, é uma banda que é referência até nos dias de hoje. Que inclusive, depois da saída do Rodolfo Abrantes, quando ele se converteu, a banda deu uma estagnada, mas depois voltou com o Digão à frente da banda agora. Mas tá, o que fez Rodolfo Abrantes querer sair da banda? Resumidamente falando aqui, ele teve um problema de saúde e ele começou a perceber que ele estava ficando muito doente, ele não estava com o mesmo ânimo para poder fazer os shows, muita gente de fora percebia que ele não estava bem, que ele não estava legal, e ele mesmo conta nos testemunhos que ele já deu, que ele simplesmente pensou, tá, eu tô morrendo, tá acontecendo alguma coisa comigo, mas beleza, vou viver do jeito que dá, se tiver que acontecer alguma coisa, aconteça, mas eu não vou abandonar essa vida. Esse era o pensamento que ele tinha. Só que a esposa dele, ela tinha tido um encontro com Jesus, ela já tinha passado pela experiência de experimentar Jesus e conhecer um pouco de Jesus. Ela morava aqui no Brasil, eles se conheceram num show onde ela foi intérprete e os dois se conheceram ali, mas depois ela foi embora do Brasil e teve o mesmo estilo de vida, né? O estilo de vida parecido com o dele, né? Um estilo de vida destrutível, mas quando ela voltou, os dois ficaram juntos, começaram a morar juntos, foi onde começaram esses problemas, né, de saúde dele, e foi onde ela se lembrou de Deus, onde ela se lembrou de Jesus, da experiência que ela já tinha tido no passado com Jesus. Então ela entrou num propósito, numa campanha. Essa campanha fez com que uma irmã da igreja revelasse o que o Rodolfo Abrantes tinha e liberou uma palavra de cura direcionada por Deus, onde ele mesmo diz nos testemunhos que ele conta, né, que não tinha como, ele parava e pensava, pô, é isso mesmo? Será que é isso? Ninguém sabia do que eu tava sentindo, como que era o que eu tava sentindo de fato, e essa mulher que eu nem conheço chegou e falou tudo isso pra mim, e ele foi curado. Resumidamente falando, ele foi curado.
passado e a banda dele estava no auge, mas ele decidiu abandonar a carreira dele para servir a Cristo, para servir Jesus, pelo que Jesus tinha feito na vida dele, pelo que ele ainda iria fazer, como foi prometido e liberado, profetizado através daquela mulher. E depois dessa mudança de vida, o Rodolfo ele começou a se envolver, a entrar de cabeça de fato no meio cristão. E a partir dali ele foi só evoluindo e evoluindo e começou a ter de fato uma relevância no meio cristão. Ele começou a não ser mais reconhecido por ser o cara da banda Raimundos. Ele começou a ser reconhecido pelo que ele estava fazendo, pela transformação de vida que ele teve no meio cristão através da experiência que ele viveu com Cristo. E isso sempre foi muito perceptível. E ele sempre foi um cara que levou muito a sério a questão da vida cristã, de seguir os princípios cristãos, de testemunhar o que Cristo fez na vida dele e continuou fazendo. Então ele conheceu novas pessoas, ele fez uma nova banda, formou uma nova banda, porém agora cantando músicas cristãs. Músicas que, do contrário do que ele cantava antes, são músicas poéticas, músicas que de fato nos levam a querer adorar a Deus, a buscar mais a Deus, estarmos próximos de Deus. E eu, particularmente falando, gosto muito das músicas dele. E não só das músicas, né, mas das pregações, das reflexões que ele traz pra gente através das mensagens. E o Rodolfo ele já foi em alguns programas famosos para poder contar como foi essa virada de chave na vida dele, né? Ele já foi no Altas Horas, no The Noite do Danilo Gentili, já foi em podcasts famosos, ele já foi em igrejas conhecidas como o Templo dos Anjos, na Lagoinha, já pregou fora do Brasil e ele consegue impactar as pessoas por onde ele passa, porque ele demonstra Cristo, ele exala a essência de um cristão verdadeiro. E essa conversão dele já tem mais de 20 anos, foi no início dos anos 2000. Se eu não estiver enganado, foi em 2001 para 2002 que ele se converteu. E ele mesmo já disse que as músicas que ele fazia quando ele estava nos Raimundos eram músicas que de fato expressavam aquilo que ele vivia. E hoje ele permanece fazendo a mesma coisa, porém expressando o que ele vive em Cristo. Mas tá, vamos lá. Como foi essa história dele ter alcançado um ateu? Dele, na verdade, ter chamado a atenção de um ateu, né? Porque o ateu não se converteu. Mas ele falou sobre o estilo de vida do Rodolfo Abrantes. Recentemente, Rodolfo Abrantes gravou um clipe de uma música nova dele que se chama Onde o Mel é Mais Doce. Na terra onde o mel é mais doce. E ele publicou nas redes sociais dele, né? É lógico, é óbvio. E como eu acompanho ele, como eu sigo ele, eu vi a notificação dessa nova música dele, fui lá no Instagram para poder conferir. E lá nos comentários, porque eu gosto, né, de ficar lendo às vezes os comentários, eu vi o comentário desse cara aqui, que é o ateu, e ele disse isso aqui que eu vou ler para vocês. Sou ateu, mas tenho um respeito e admiração por esse cara, simplesmente por ter visto com os meus olhos que ele era e o que ele se tornou agora. Ou seja, ele viveu essa época onde o Raimundos, né, era conhecido principalmente pela figura do Rodolfo Abrantes. Então ele percebeu que houve uma mudança ali. Ele viu que o estilo de vida que o Rodolfo Abrantes vivia no passado não é mais o estilo de vida que ele tem nos dias de hoje. E olhem só para vocês verem, irmãos, como que a vida com Deus, como termos atitudes de fato de cristãos verdadeiros, faz a diferença não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Porque esse rapaz, esse ateu, ele foi impactado não pelo estilo de vida que o Rodolfo Abrantes tinha, mas por ele ser um cristão. Você tá entendendo quão louco é isso? Um ateu admirado por um cristão viver o cristianismo verdadeiro, puro. Eu tenho certeza que esse rapaz, ele nunca foi num perfil do Rodolfo e falou: nossa, Rodolfo, eu te admiro pelo estilo de vida que você tem e tudo mais, na época que o Rodolfo era do Raimundos. Mas ele comentou agora sobre o Rodolfo Abrantes ser um cristão verdadeiro. Ou seja, esse cara, ele realmente mudou. O que ele vivia antes, porque ele se tornou agora, é lógico que alguma coisa aconteceu. E se ele tá falando que foi Cristo, eu admiro ele por ele ter abraçado de fato aquilo que ele diz acreditar e eu conseguir perceber isso. Foi isso que ele quis dizer através do comentário. E é lógico, né, que o Rodolfo Abrantes, como um bom cristão, não podia deixar passar batido, né, deixar o comentário do cara sem uma resposta. E ele foi lá e fez um comentário simples e objetivo. Ele disse isso aqui pro rapaz: você vai ter um encontro incrível com Deus. E assim, não precisa dizer mais nada, a gente já poderia encerrar esse vídeo aqui e só isso já basta pra gente tomar de lição pra nossa vida. E uma das coisas que eu preciso ressaltar aqui e comentar com vocês é que o Rodolfo Abrantes, ele é um cara muito simples, um cara muito humilde, dá pra ver pela forma que ele interage, pela forma de vida que ele tem. E quando ele abandonou a carreira pra poder servir a Cristo, independente do que aconteceu, da forma que foi, quando ele fez isso, a banda tava no auge, então ele tinha muito dinheiro, tinha fama, ele tinha tudo que as pessoas que vivem, né, que
que estão iniciando no meio secular gostariam de alcançar. Ele chegou a um nível, a um patamar com a banda dele que muitos não conseguiram. E uma coisa que é interessante é porque nos testemunhos dele, ele também conta que ele gostava dessa questão da fama, né? Mas quando ele se converteu, hoje ele já não é muito de holofotes. Rodolfo Abrantes, desde da sua conversão, ele não foi muito de holofotes. Então, você vê que ele não é um cara que fica sempre ali na mídia, diferente de muitos cantores e pastores e artistas cristãos. Na verdade, artistas, cantores e pastores gospels, né? Vamos aderir a esse termo, porque muitos desses de cristão não tem nada. E isso só mostra de que quem exalta verdadeiramente é Deus, porque tudo isso que ele tem vivido, tudo isso, essas experiências de alcançar pessoas, de tocar pessoas, até mesmo aquelas pessoas improváveis, são frutos da vida dele com Deus. Eu estou falando isso sobre ele, não é porque eu tenho ele como ídolo, ou porque eu esteja exaltando ele, admirando ele a um ponto de colocar ele num pedestal mais alto, não tem nada a ver. Eu estou usando como exemplo para mostrar como qualquer um de nós podemos alcançar o reconhecimento não do homem, mas de Deus, e Deus fazer com que nós sejamos reconhecidos pela nossa vida com ele. Quantas pessoas existem nas igrejas ou até mesmo em trabalhos sociais que não estão nos holofotes, que não estão nesse meio artístico, né, seja através de música, não é um pregador renomado, renomado no sentido de ser conhecido nacionalmente ou até mesmo internacionalmente, não é uma pessoa que tem um canal no YouTube, não é nada disso, pessoas que simplesmente são pessoas comuns no dia a dia ali, mas que fazem a obra de Deus e que outras pessoas reconhecem isso na vida delas. De repente até você seja uma dessas pessoas. E isso é bom para nossa vida espiritual, porque nos incentiva a querer viver mais o cristianismo, a querer buscar mais a Deus, a ter uma intimidade maior com Ele. Mas isso nos leva a uma reflexão. Qual o estilo de vida nós temos atualmente? Será que de fato nós passamos a imagem de cristãos verdadeiros para as pessoas à nossa volta? Essa mudança de vida que foi tão nítida até para um ateu na vida do Rodolfo Abrantes, essa mesma mudança as pessoas do lado de fora do nosso convívio social conseguem enxergar em nós? Porque falar que é crente, que é cristão, mas viver a vida de qualquer jeito é muito fácil. Ah, eu nasci em um lar cristão. Tá, beleza, mas e daí? Você tem as atitudes de alguém que realmente representa Jesus? Que vive o que ele nos ensinou e nos ordenou a praticar? Porque talvez tenha alguém só observando você e pode ser que através do seu comportamento, essa pessoa queira te tomar como exemplo na vida dela ou não, te veja como um ponto negativo. E mesmo você que de repente faça parte de alguma igreja e sirva a Deus com excelência e na rua ou na sua casa tenha atitudes de alguém que de fato vive o cristianismo, cara, você não deve esperar o reconhecimento das pessoas, nem mesmo do seu pastor, porque o mais importante é ter o reconhecimento de Deus, é a ele que você deve agradar, porque mesmo que você não veja, ele vai te honrar e ele vai te usar como exemplo para alcançar outras pessoas, mesmo que você não perceba isso, porque quem sabe um dia a pessoa que você nem imagine que esteja te observando vai estar testemunhando da vida dela com Deus, da conversão dela através da sua vida, onde Jesus te usou para alcançar ela simplesmente por você viver os princípios cristãos. Então o nosso objetivo como cristãos não é sermos notados, né? Mas sim fazermos Cristo ser notado pelas pessoas através da nossa vida. E com certeza, irmãos, fazendo isso, nós vamos dar muitos frutos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que ele tenha sido edificante na sua vida. Se esse vídeo te edificou, eu peço para que você compartilhe com mais pessoas, compartilhe com um amigo, porque esse tipo de testemunho faz toda a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas também. E se você é novo aqui no canal e gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva aqui, ative o sininho para você receber a notificação quando eu postar um vídeo novo, para você não perder nenhum conteúdo, porque fazendo isso, através dessa interação, o YouTube vai ver que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas, você vai estar me ajudando nesse novo projeto aqui, mais vidas vão ser alcançadas e edificadas através da palavra de Deus. Então conto muito com você. E sendo assim, eu peço para você deixar aqui um comentário expressando a sua opinião em relação a esse assunto. Você já conhecia o Rodolfo Abrantes? Você ficou impactado com essa história de vida, com essa conversão dele, né? O que Jesus fez na vida dele e faz através da vida dele? Deixa aqui o seu comentário. E é isso. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Valeu, falou!